Bom, aqui nós temos um trapézio. Observem que nós temos aqui o que nós chamamos de base maior, o lado oposto a ele, a base menor, que são dois lados paralelos. Tá? Lembram? Aquela reta que nunca vai se cruzar quando a gente aumentar elas vão continuar sempre com a mesma distância. Então, a característica do trapézio é justamente essa, que ele tem essas duas bases que são paralelas e nunca se cruzam, por mais que a gente queira crescer elas, e tem outros dois lados que não são paralelos, porque veja, se a gente continuar com a medida desse lado de cá e com a medida desse lado de cá, em algum momento eles vão se cruzar, então não são paralelos. Então, é um quadrilátero, 4 lados, 2 lados paralelos, 2 lados não paralelos. Isso é o que caracteriza o trapézio. E para a gente calcular a sua área? Essa é interessante e simples da gente ver, porque observem que o trapézio ele pode ser dividido em 2 triângulos. Um triângulo com a base menor e um triângulo com a base maior e os dois com a mesma altura. Então, é só a gente calcular a área desses triângulos e juntar para dar a área total do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser... Como é que eu calculo a área do triângulo que tem a base maior? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mais o outro triângulo do mesmo jeito, só que agora é base menor vezes altura dividido por 2. Dá para a gente simplificar um pouquinho isso. Observem que tem elementos em comum dos dois lados. Primeira coisa, o denominador é o mesmo, 2 e 2. Então a gente pode deixar um só. Outra coisa, em cada termo nós temos A. Então nós podemos colocar esse A em evidência. Tirar o A daqui e deixar ele, o resto em parênteses. Eu vou colocar aqui o A sendo multiplicado. Tá vendo? O A está multiplicando o Bzinho e o A está multiplicando o Bzão. Então o A está multiplicando os dois. B mais B. Então esta é a forma para a gente calcular a área do trapézio. É só você multiplicar, juntar, somar as bases, multiplicar pela altura e dividido por 2. Então é parecido com, se você for falar assim um pouco rápido, é parecido até com a área do triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso do trapézio é bases vezes altura dividido por 2. A ideia é a mesma. A diferença é que você vai ter que somar as duas bases. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nessa área, bases, base maior mais base menor. Quem é cada um? Base maior, 4,2, mais base menor, 2, vezes a altura, 2, dividido por 2. Então, 4,2 mais 2, 6,2. Isso aqui vezes 2, dividido por 2. Estou multiplicando e dividindo por 2, então eu posso simplesmente cortar. Vai ficar 6,2 metros quadrados. Tá, professor? Se eu quisesse multiplicar e depois dividir, dava certo também. 6,2 vezes 2 dá 12,4. Que dividido por 2 ia dar de novo 6,2. Bom, uma outra figura que às vezes vem em muitos problemas é o hexágono regular. Hexágono, hexa, significa 6. Então, é uma figura que tem 6 lados. Regular porque, nesse caso, todos os lados são iguais. Então, tem hexágonos regulares e tem hexágonos não regulares. No caso, é mais comum a gente trabalhar com o hexágono regular. É mais comum em alguns problemas. É também mais fácil para a gente resolver. No caso do hexágono regular, a gente vai observar que ele pode ser dividido em triângulos. Como? Vou começar cortando ele aqui ao meio. Depois, vou dividir ele aqui, E para terminar, aqui. Observem que ficou dividido em 6 triângulos.
que como os lados são todos iguais, nós temos 6 triângulos equiláteros. Então são 6 triângulos todos com o mesmo lado. Só que peraí, a gente já viu como calcular a área de um triângulo equilátero. Se a área do hexágono é de 6 triângulos equiláteros, então ó, a forma para calcular a área de um triângulo equilátero é o quê? L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Se eu tenho 6 triângulos, então eu tenho 6 vezes isso. Certo? Então, ó, você quer calcular o hexágono, só que o hexágono são 6 triângulos. É só você multiplicar a quantidade de triângulos que você possui. Então isso é muito comum para a gente calcular, às vezes, áreas de figuras que a gente não conhece. Você divide ela em pedaços que você sabe calcular a área e depois você junta ou multiplica se forem todos iguais. Essa é a ideia da área do hexágono. Só multiplicar o triângulo equilátero, a área dele, por 6. Então, por exemplo, só para a gente aplicar aí uma situação. Digamos que a gente tem um hexágono regular em que todos os lados medem raiz de 5. Ó, a área vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado. Então, ó, L é raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado. Eu repito o resto. Raiz de 3 sobre 4. Ó, a primeira coisa que eu faço, eu resolvo esse quadrado. Eu vou ter 6 vezes. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Ou seja, raiz de 25, que é 5. Vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área é 6 vezes 5, 30. Raiz de 3 eu repito, sobre 4. Aqui não dá para dividir e obter um valor exato. Então a gente pode só simplificar por 2. 30 dividido por 2 fica 15. 4 dividido por 2 fica 2. E aqui eu repito raiz de 3. Então a área vai ser 15 raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, centímetros quadrados. Para encerrarmos essa aula, nós temos aí a área do círculo. Bom, lembrem que estávamos estudando sobre a circunferência. E círculo e circunferência são coisas diferentes. Quando eu falo em circunferência, eu estou falando da borda. Ou seja, ó, essa borda preta do círculo. O círculo é o quê? O círculo é o que está dentro, preenchido. Tá? Por isso que da circunferência nós calculamos o comprimento. Por quê? Porque é uma linha só. Do círculo nós calculamos a área, porque é uma região, não é uma linha. Então, a área do círculo, porque o círculo é uma superfície, é uma região para ser calculada. No caso do comprimento, estamos nos referindo à circunferência, que é simplesmente essa borda. É como se fosse uma linha. Cortasse essa linha e esticasse. O meço ali do comprimento. Tá? Então tem essa diferença para a gente. Tem mais de uma forma da gente interpretar como calcular a área do círculo. Uma que eu acho bem interessante é imaginar o círculo como se ele fosse uma corda toda enrolada, tá vendo? Até chegar lá no centro, preenchida. E aí a gente imagina que corta todas essas cordas enroladas aqui no raio, tá? Você corta isso aqui e estica elas aqui, ó, da maior que está aqui na borda até as outras que vão aqui dentro. Observem que elas vão ficando menorzinhas à medida que a gente se aproxima do centro. E observem que no final, o que é que se transforma esse círculo? Esse círculo se transforma num triângulo. E a gente sabe calcular a área de um triângulo. A gente sabe que para calcular essa área é só multiplicar base vezes altura e dividir por 2. Bom, então só basta a gente saber quem é a base e quem é a altura para a gente poder colocar aqui. Digamos que a base, ó, seja essa medida daqui. Só que quem é essa medida? Esse lado maior aqui é a corda da borda, que é nada mais nada menos que o comprimento da circunferência. A circunferência é a borda
Aqui nós estamos pegando o lado maior, que é a borda, então isso aqui é o comprimento. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2 vezes π vezes o raio. Então, a nossa base é 2 vezes π vezes o raio. Quem é a nossa altura? Ó, a altura vai ser essa distância da borda até o centro. Isso aqui é o centro do nosso círculo. Então, ó, a distância do centro até a borda é o nosso raio. Então, isso aqui é raio, a altura, sobre 2 da fórmula. Vamos simplificar ela, porque veja, ó, tem 2 em cima e 2 embaixo. Podemos simplificar. Corta. Além do mais, nós temos aqui R vezes R. R vezes R é R ao quadrado. Então, isso aqui fica π vezes R ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um círculo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha esse círculo em que o diâmetro é 12 metros. Tá? Observem que eu não estou falando aqui do raio. O raio é essa distância do centro até a borda. Se você pega essa distância completa, é o que a gente chama de diâmetro do círculo. Tá? Porém, na fórmula eu só uso o raio. O raio é o quê? É só esse pedacinho de cá, do centro até a borda. Ou seja, é metade desse diâmetro. Então a área vai ser aqui π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? Se o diâmetro é 12, então o raio é apenas 6. Então 6 ao quadrado. Sendo assim, a área é 6 vezes 6, 6 ao quadrado, vai dar 36 π. Então, a não ser que na questão esteja informando o valor do π, podemos deixar o π aqui, certo? Então, só colocar a unidade de medida agora, metros quadrados. 36 π metros quadrados. Com isso, encerramos a aula de hoje. Temos uma atividadezinha com 4 questões para vocês treinarem um pouquinho. É bom vocês registrarem essas fórmulas no caderno, que vai ajudar bastante em cálculos futuros, que a gente vai continuar estudando aí questões de geometria, né? E aí a gente vai sempre precisar recorrer a essas fórmulas, tá? Então, sugiro que se vocês não anotaram, dê uma volta aí nos vídeos para vocês poderem anotar tudo, e isso aí vai facilitar bastante os nossos estudos daqui para frente.